todo. E na escola que a gente filmou, das primeiras vezes que eu fui na escola, eu pedi para o diretor da escola que eu pudesse conversar com os alunos sobre o tema do filme. E aí ele falou, cara, é uma atividade extracurricular, vai quem quiser. E eu cheguei, tinham 70 pessoas me esperando para falar sobre o tema. A grande parte dessas pessoas eram mulheres. Os homens passaram o tempo todo calados. E elas foram para cima, porque dentro da escola tinham questões sobre os temas que o filme atravessa que estavam mal resolvidas na escola. Então elas aproveitaram aquele momento para elas se posicionarem. E dentro desse processo, eu identifiquei que tinha um grupo, que elas se denominavam um grupo das minas, que era um grupo de mulheres que estava defendendo essas questões, não só em relação aos homens da escola, mas em relação à própria diretoria da escola, como que a escola estava se portando em relação a esses lugares. E elas foram, elas estão dentro do filme, né? A cena das xícaras, a cena das xícaras é misturado um pouco de atrizes com as meninas da escola, quanto a cena que a menina fala, né, que precisava levar o feminismo para a escola, tenta trazer a Emília para esse universo. E elas foram minhas conselheiras durante um período, então, sempre intermediado para a escola, mas quando eu tinha uma questão durante o processo de pré-produção, eu remetia a elas, ligava para a diretoria da escola e pedia autorização para ir lá no pátio, sentar com elas na hora do recreio. E essa questão do final, a gente falou muito, conversou muito, e elas tinham uma preocupação muito grande de que o tom desse final não fosse um conto de fadas, né? Porque com essa coisa impregnada, dessa coisa do empoderamento, que a gente não caísse na cilada, na armadilha de criar um conto de fadas, né? Porque no entendimento delas o processo estava começando, mas era isso, era uma ideia de um apontamento. Eu gosto muito de filmes que tem revolucionários, assim, mesmo os mais piegas, assim, eu choro muito, sou canceriano, então esse apontamento de uma esperança, assim, me toca, me comove na sala de cinema. De alguma forma eu quis remeter a isso, né? Remeti um pouco, eu acho, a um filme que eu amo, que é A Sociedade dos Poetas Mortos, né? O Captain My Captain, ali tinha alguma coisa, né, de alguma maneira estava dentro de mim, que foi a partir disso. Homenageada, Cristina, essas perguntas são importantes, mas eu não sei se eu sou capaz de respondê-las, então eu vou responder. Se eu não for capaz, você me provoca de novo e a gente dialoga. Com relação a essa porosidade, esse risco de superficialidade, ele foi um risco consciente dessa ideia de atravessamento, né? Dessa ideia de que fundamentalmente, porque fazer um filme é fazer escolhas, né? E a escolha tomada era da gente tentar alcançar uma transformação de enxergar uma Luana diferente no final do filme em relação à primeira Luana, e não necessariamente, né, exatamente uma jornada de herói, mas que ela tivesse, né, que ela fosse atravessada por questões e de alguma forma, como eu falei, a coisa do novelo, o filme ele tem um processo que não é absolutamente de consciência de roteiro, de arquitetura do roteiro e de execução. Quando eu comecei a puxar esses novelos nessas conversas, nessas experiências, um exemplo vou dar para vocês. Durante o processo de pré-produção, aconteceram algumas vezes, né, às vezes está com a porta fechada, da porta bater, de uma pessoa da equipe bater, uma mulher da equipe bater e entrar e fazer um relato que se relacionava de alguma forma com o roteiro. Então, quando eu fui puxando esse novelo, tinha muita coisa vindo, de alguma forma, essa porosidade, possível superficialidade, né, o risco da superficialidade, pelo menos, acho que ela estava na natureza do risco da execução desse filme, né? Então, eu parti desse lugar e ainda me pergunto um pouco o que eu falei antes, de qual é a sinopse desse filme. Por quê? Porque existe esse processo em que cada vez eu vou sentindo que as escolhas que eu fiz, conscientes e inconscientes, elas têm muito a ver com essa ideia de ver uma personagem jovem transformada, mais do que se debruçar, apesar de que, né, entendo o ponto de vista de quem pensar assim, né, que o filme poderia ir a fundo sobre as questões que ele tangencia, né? Mas eu acho que a mim me interessou nesse filme, dessa vez, nesse processo, e tentar um pouco ir a fundo na trajetória de descoberta da Luana. Tem uma segunda pergunta sobre o final, né? Sobre o garoto. Sobre o garoto.
essas cenas, elas tinham uma certa liberdade, os atores, as atrizes tinham uma certa liberdade para lidar, né? Não foi planejado nem que o menino tirasse a roupa, nem que as meninas tirassem a roupa naquele lugar, daquela forma, né? Então existe um certo acaso nesse sentido em que a câmera acompanha. Eu mesmo, particularmente, eu senti muita, na montagem, vontade que a câmera tivesse ficado só com a Luana e com a Emília naquele processo, e que as coisas pudessem acontecer até em outras camadas atrás desse processo, porque tem uma troca de olhar e reciprocidade entre as duas quando a Emília tira a camiseta, que talvez isso pudesse ter sido reverberado em outro plano, mas o filme foi feito de muito acaso, de menos precisão. Então, efetivamente, sim, o menino tira e abaixa a calça, e a câmera também não se comporta para acompanhar, mas eu acho que tem mais, na minha opinião, tem mais a ver com essa falta de controle do acaso do que exatamente de uma intenção. Pessoal, a gente tem muito pouco tempo.